Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos no capítulo 14, que fala sobre a rejeição de Jesus. E aqui nós vamos observar o seguinte: o Senhor tinha visto, tinha falado, tinha ensinado, curado. Entretanto, por conta da decepção que as pessoas tinham com Jesus no sentido do seu messianato. Ora, como assim? Eles esperavam um Messias diferente do que Jesus era. Portanto, eles não tinham discernimento, exatamente por conta dessa rejeição. A falta desse discernimento sobre a pessoa de Jesus, sobre Jesus como Messias e o tipo de obra que ele veio falar, fez com que Jesus falasse e explicasse as coisas com um método, o método das parábolas. O amado viu isso no vídeo anterior. Portanto, aqui nós vamos observar o seguinte: Mateus conta para nós exatamente essa relação que estava ficando difícil, porque eles não entendiam o que Jesus dizia como eles esperavam. Esse é um risco, meu amado, de nós esperarmos que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo se conforme com aquilo que nós imaginamos que seja Deus, que seja Jesus, que seja o Espírito Santo. Ele não é como nós achamos que ele é. Ele é como ele é. Portanto, eles não tinham discernimento espiritual. Essa falta de discernimento fez com que Jesus falasse por parábolas, conforme nós vimos já na passagem de Isaías. No vídeo passado nós explicamos isso. E, portanto, havia uma rejeição na sua própria terra. Jesus, então, ele se retira dali. Esta era uma das razões pelas quais ele saiu dali. A segunda razão era para ensinar mais profundamente aos seus discípulos. Mas havia uma outra razão, a razão de que ele estava saindo dos domínios do filho de Herodes o Grande, chamado Herodes Antipas. Herodes Antipas, ele era um tetrarca. Tetrarca era como se fosse um rei da Galileia. E esse Herodes Antipas, ele havia se envolvido numa discussão com João Batista. João Batista, que nós já falamos sobre ele criticava Herodes Antipas. Por que ele criticava Herodes Antipas? Porque Herodes era casado com a filha de Aretas, uma pessoa bastante poderosa, e ele acaba se separando desta moça para se casar com a esposa do seu irmão Filipe. Filipe era casado com Herodias. Herodias se separa de Filipe, Herodes se separa da esposa e os dois começam a ter um relacionamento, a se casar. E João Batista denuncia isso, dizendo que isso estava errado. Ora, Herodias não ficou alheia a isso e ela armou uma cilada para Herodes. A sua filha dança na festividade de aniversário de Herodes e ele acaba se encantando com a menina.
ele a agrada e ele promete tudo que ela quisesse, ele daria. E Herodias, então, disse para sua filha, não, sabe o que eu quero? Eu quero a cabeça de João Batista num prato, ou seja, numa bandeja. Herodes, como tinha prometido, não pode fazer diferente, então ele mata João Batista, decepa a cabeça e dá de presente para a filha de Herodias. Na verdade, Herodias é quem armou tudo isso. Ora, quando disseram para Herodes que havia um profeta, havia alguém que estava fazendo milagres, que estava fazendo discursos, que estava ensinando o povo, etc, etc, ele achou que quem era Jesus? João Batista ressuscitado. Então, o que ele fez? Ele se retira dos domínios de Herodes. Então, nós temos 3 razões para que Jesus saia dali. Primeiro, a rejeição por conta do povo dali. Segundo, para que ele possa ensinar mais profundamente os seus discípulos, porque a sua crucifixão já estava próxima. Em terceiro lugar, para sair dos domínios de Herodes. Bom, Jesus é expulso da sinagoga. Tiraram Jesus da sinagoga. Mas por que tiraram Jesus da sinagoga? Por que ele foi rejeitado na sua própria terra? Porque o seu ensino era um ensino diferente. Ele atiça a curiosidade das pessoas, porque era um ensino de quem tinha autoridade. Um ensino diferente dos mestres da lei. Entretanto, ele colocava o dedo na ferida, ele colocava o dedo, ele expunha as coisas erradas das pessoas, principalmente dos mestres. E isso não agradava, né? Além disso, os outros, os mais simples, olhavam para Jesus e diziam o seguinte, não, mas esse não é o filho de Maria, o filho de José, ele não trabalhava como carpinteiro, que nem o pai? Ora, será que... Mas a gente conhece os irmãos, a gente conhece a irmã, a gente conhece a família toda. Eles não conseguiam enxergar em Jesus para além daquele menino que foi criado ali, daquele menino que era filho do carpinteiro e filho de Maria. Eles não viam nele o Messias, apenas o filho do carpinteiro. Portanto, havia um preconceito em relação a Jesus. E às vezes isso acontece, né? Ah, mas quem é aquela pessoa? Eu conheço aquela pessoa, como assim ela está falando desse jeito, ela está pregando desse jeito, ela está profetizando, ela está fazendo e trabalhando para o reino. Mas eu conheço o pai e a mãe, eu conheço os irmãos, eu conheço... A gente tem preconceito com as pessoas que a gente acha que vão ser aquela criança de sempre, que sempre foi, aquela pessoa que sempre foi. Né? Havia um preconceito. E esse preconceito levava a uma falta de fé. Ora, meu amado, se não tem fé, Jesus não pode fazer milagres. Portanto, esse rabi qualificado, esse poder sobrenatural, não era entendido, né? Era uma barreira para eles. Portanto, Jesus diz, não há profeta sem honra, a não ser na sua terra, na sua casa. Os de casa não reconhecem. A gente tem um ditado para isso, né? A gente fala, santo de casa não faz milagre. A gente tem um ditado para isso. É um conceito preconceituoso, na verdade. Tá? E Jesus, então, ele sai dali. Ele sai por todas essas razões e ele vai para um lugar deserto para continuar a instruir os seus discípulos. Ele cruza o lago para que ele possa ficar mais à vontade. Então, amados, aqui é o lago, Mar da Galileia, é o lago. Aqui nós temos Cafarnaum. Nazaré está aqui. Essa é a cidade onde Jesus cresceu.
Aqui é Caná, Caná da Galileia, onde ele fez o seu primeiro milagre, tá? Magdala, que era a cidade de Maria Madalena, Maria Magdalena, que era daqui, tá? Cafarnaum, olha aqui, ó, Betsaida, está aqui, ó, Betsaida, aqui, e Genesaré, aqui. Então, para ir de um lado para o outro, eles poderiam vir por terra, dando a volta no lago, ou eles poderiam pegar um barco e cruzar, que às vezes era mais rápido se não tivesse tempestade. Bom, quando eles chegam em Betsaida, tinha uma multidão de gente lá. Uma multidão de gente vinda de Cafarnaum, vinda de outras cidades. E Jesus se compadece. Ele diz assim, porque eram como ovelhas sem pastor. Portanto, Jesus, ele foi para lá para ensinar os seus discípulos, mas ele, para isso, ele ensina as pessoas, ele cura as pessoas, e aquilo foi ficando, eles ficam por ali, etc e tal. De repente, cai a tarde e os discípulos dizem, Jesus, vamos despedir esse povo, porque a gente não tem, eles precisam comer e a gente não tem comida suficiente. Então, eles dizem assim, dê vocês mesmo de comer, mas a gente não tem nada e precisa muito dinheiro. Onde é que a gente vai comprar uma quantidade de comida essa? O que vocês têm aí? A gente tem 5 pães e 2 peixinhos. Ok, então me dá. Ele então abençoa, ele dá graças a Deus. Quando ele diz abençoa, ele não está abençoando a comida. Ele está dando graças a Deus pela comida. Tá? Então não tinha nada, não havia nenhuma bênção especial na comida, não era a comida que estava ali que era diferente. Não, era ele, era o poder dele. Ele emprega o seu poder para satisfazer a necessidade do povo, né? O poder necessário para alimentar as ovelhas, para alimentar o que precisa. Isso vem dele, não do pão, é dele. Portanto, ele dá graças pelo alimento. E isso alimenta, isso multiplica. De tal maneira que todos comem, são 5.000 homens, diz a palavra de Deus, mais as mulheres e as crianças que estavam lá e que naquela época não se contava. Então, foram mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Se tiver mais uma mulher para cada homem, ou uma criança para cada homem, nós vamos ter pelo menos 10.000 pessoas aqui, se não mais, porque elas iam todas juntas, mulheres e crianças, e às vezes os filhos eram 2, 3 filhos por casal, por família. Então aqui nós temos 5.000 famílias, vamos colocar assim, né? Isso vai dar mais de 10.000 pessoas, absolutamente, com certeza. Pois bem, essas pessoas, elas viam benefício material imediatamente. Mas havia um outro benefício. O benefício que ele, como Messias, vinha dar ao povo. Não era só um alimento material, mas era um alimento espiritual. E a multidão estava pronta para aceitar Jesus como profeta. Por quê? Porque eles associavam aquele Jesus que lhes dava pão para comer a Moisés, que ao orar o Senhor no deserto, né, o Senhor manda o maná dos céus. Por isso Jesus também é conhecido, né, como o pão da vida, o maná que desceu dos céus. E ele também era associado a Elias. Elias, lá em 2 Reis, acontece uma situação em que tem 100 pessoas, são 100 homens que estão por ali, e só tem 20 pãezinhos de cevada. Só 20 pãezinhos de cevada. E Eliseu, então, ele vai alimentar o povo todo. Eliseu alimenta o povo todo, os 100 homens, com 20 pães. Com 20 pães. Tá certo? Então, eles associam Jesus a Moisés e associam a Eliseu. Mas
eles não se dão conta de que existe outra coisa além daquilo. Existe mais do que pão. Nem só de pão viverá o homem, diz o Senhor. E haviam outras necessidades que não eram físicas. E que essas necessidades, né, eles poderiam ter de Jesus. E Jesus poderia satisfazer todas as necessidades, não só as físicas. Eles aceitam Jesus como seu rei, mas enquanto ele emprega seus poderes para suprir suas carências materiais. Eles ainda não entenderam que existe uma coisa ainda mais preciosa, meu amado, do que pão, ainda mais preciosa do que alimento físico. Existe uma coisa que é alimento espiritual. Seus discípulos, então, são despedidos. Ele termina o que tinha que fazer e eles vão de barco para atravessar o mar de novo. E ele, enquanto isso, diz: eu encontro vocês lá e eu vou orar. E ele sobe a colina na solidão para orar. Quando ele termina a sua oração, já era de madrugada, madrugada alta, o que ele faz? Ele vê onde eles estão e ele viu que o barco estava no mar, mas uma tempestade estava se formando. Então ele decide sair dali e ir com os seus discípulos. Isto era mais ou menos, a palavra diz, na quarta vigia da noite. Os romanos contavam a noite e o dia em vigílias. Vigia ou vigílias. Cada vigília tinha 3 horas. Começava a primeira vigília, começava às 18 horas, às 6 horas da tarde. Às 6, 7, 8, 9 começava a segunda. 10, 11, 12 a terceira. 1, 2, 3 a quarta vigília da noite. Então, quando ele sai ali, que era a quarta vigília da noite, ele saiu entre as 3 horas da manhã, da madrugada, e 6 horas da madrugada. Então, entre 3 e 6 ele sai dali. E ele vai andando sobre o mar para encontrar-se com os discípulos. E eles se assustam. Eles se assustam e dizem: nossa, é uma assombração. E ele se identifica: não, aqui sou eu, sou Jesus. Mas assim, Jesus não queria entrar no barco. Jesus estava passando por ali, para dizer que ele estava por ali, mas que ele ia atravessar. Né? Mas ele ia atravessar andando. Só que Pedro, ele diz: ah, Senhor, me leva, eu também quero andar. Ok, então Jesus então diz: venha comigo. Mas a fé de Pedro começa a afundar junto com ele. Quando ele tenta andar, a fé não é suficiente e ele acaba afundando. E o mar da Galileia, apesar de ser um lago, ele é chamado de mar por uma razão. Ele é fundo, a tempestade, estava acontecendo o vento, estava acontecendo o início de tempestade, e isso é muito grave. As pessoas podem morrer, apesar de Pedro ser um pescador, estar acostumado com o mar, ele estava morrendo, ele pede socorro. Jesus então socorre Pedro, vai com Pedro até dentro do barco, que na verdade ele entra no barco, e ali ele acalma o vento e repreende Pedro. Ele repreende Pedro pela falta de fé que ele demonstra. Então, quando Jesus acalma o vento, quando ele repreende e acalma o vento, eles percebem que o vento obedece, a tempestade obedece. E, portanto, eles adoram a Jesus como sendo o Filho de Deus, porque só o Filho de Deus é capaz de fazer isso. Quando eles chegam em Genesaré,
que eles estão atravessando, uma multidão está ali de volta, aguarda com seus enfermos, né? E uma coisa aqui nós vamos ver absolutamente fantástica é a fé destas pessoas. Eles não queriam nem que Jesus tocasse, não precisava tocar. Eles diziam que se tão somente pudesse tocar a orla da sua roupa para ficarem sãos, como aquela mulher do fluxo de sangue, tão somente tocou as vestes de Jesus para ser salvo. Este é o tamanho da fé deste povo que estava lá em Genesaré. Que você, meu amado, tenha uma fé tremenda, uma fé suficiente para que você possa andar por sobre as águas, para que você possa tão somente tocar na orla da sua roupa para ficar são. Amém, amados? Bons estudos.